Fala pessoal, tudo bem? Com vocês aqui, o professor César. E hoje eu vou falar com vocês sobre vetores, tá? Muito bem. Na física existem algumas grandezas físicas. Essas grandezas físicas são divididas em grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandezas escalares, grandezas vetoriais. Grandeza escalar é aquela que, para deixar entendido o que está acontecendo, basta você ter a intensidade. Intensidade é a mesma coisa que módulo, é a mesma coisa que quantidade, é um número. Só com um resultado numérico acompanhado de uma unidade de medida, você entende o que está acontecendo. Exemplo, ar-condicionado. Quando você liga teu ar-condicionado através de um controle remoto, o que aparece ali? 23 graus Celsius. Estamos falando da intensidade. Intensidade é um número, é um valor, acompanhado de uma unidade de medida. Você já entendeu o que está acontecendo. Grandezas escalares, basta ter a intensidade. Outro exemplo, você sobe essas balancinhas caseiras para medir a massa do nosso corpo. Aparece lá, no meu caso, 85 quilos, quando eu olho para a balança. Já entendi o que está acontecendo. Portanto, é uma grandeza escalar. Eu olho no meu relógio agora, são 3 horas da tarde. Tem um número apenas. Se fosse digital, mais fácil ainda. Já entendi o que está acontecendo, já sei qual é o horário do dia. Então, pessoal, preste atenção, uma grandeza escalar é aquela que, para você entender o que está acontecendo, basta um número, que chamamos de intensidade, acompanhado de uma unidade de medida. Portanto, temperatura é exemplo de grandeza escalar, massa, tempo, pressão, volume, área, energia. Ó, quantos exemplos de grandezas escalares. Tudo isso, basta um número para você entender. Agora nós vamos falar das grandezas vetoriais. Então agora começa a nossa matéria. Grandeza vetorial é aquela que só com o número não dá para entender o que está acontecendo. Você precisa de mais informações, você precisa de orientações. Então a grandeza vetorial, além da intensidade, você precisa de quem também? Da direção e do sentido. Senão fica incompleto. Senão não dá para saber o que está acontecendo. Por exemplo, vou falar da rodovia Imigrantes. Rodovia Imigrantes. Aí você vê uma notícia. Ocorreu um acidente lá na rodovia Imigrantes porque um carro vinha com uma velocidade muito acima do permitido, estava com uma velocidade de 150 km por hora. Ele deu o quê? Deu o número, deu intensidade. Tá faltando coisa. Você percebeu? Que precisamos orientar, mas espera aí, esse cara estava indo da Baixada Santista para São Paulo ou estava vindo de São Paulo para a Baixada Santista? Ele estava indo ou vindo? Ele está indo para o norte ou para o sul, para a esquerda ou para a direita, na horizontal ou na vertical. Olha quanta coisa que falta informar. Então, eu não poderia falar só que o carro estava a 150 km por hora, porque velocidade é uma grandeza vetorial. A velocidade precisa da intensidade, da direção e do sentido. Ele estava a 150 km por hora, no sentido de São Paulo para a Baixada Santista. Opa! Agora sim ficou completa a informação. Então existem grandezas que necessitam ser orientadas, tá? Velocidade, força, aceleração, quantidade de movimento, impulso. Nossa, tem muitas coisas aí que aos poucos a gente vai estudando, tá? Lá no comecinho do primeiro ano você estudou uma matéria chamada cinemática escalar. Aquele nome escalar, o que queria dizer aquilo? Que você naquele momento só se preocupava com os números, com a intensidade.
tá? Agora não. Agora vai fazer diferença a direção e o sentido. Tá bom, gente? Então, olha só. E como que a gente representa um vetor? Porque, veja só, se eu estou andando de carro, acaba a gasolina do meu carro e o posto de gasolina mais próximo está a 1 quilômetro, eu vou ter que sair do meu carro e empurrar até lá. Tá. Você acha que nos exercícios ninguém vai ficar desenhando um carro e a pessoa ali, no lugar da pessoa que está fazendo força, e força é uma grandeza vetorial, nós vamos colocar um vetor. Ah, então o vetor vai substituir um monte de coisinhas assim nos desenhos? Sim. Então, como a gente representa um vetor, pessoal? O vetor a gente representa através de uma reta orientada. Orientada. Ah, então é uma seta. É uma seta. O tamanho dessa seta, por exemplo, ó. Esse tamanho aqui, de repente eu vou colocar que tem 10 centímetros. O que é isso? É intensidade. Ó, intensidade é o número acompanhado da unidade de medida. É o valor, sim. Qual é a direção? A direção horizontal. Então eu vou responder horizontal. E qual é o sentido desse vetor que eu desenhei? Está indo para onde? Ah, para a direita. Então eu vou escrever para direita. Ok. Prontinho. Então a seta representa o sentido. Essa reta representa a direção e o tamanho da reta a intensidade. Tá, gente? Então é assim que a gente vai representar um vetor. Tá? Naquele exemplo que eu falei agora há pouco do carro. Olha só, tem um carro aqui. Chão, chão, chão. O carro, não vou nem desenhar o carro, vou desenhar um bloco. Esse bloco simboliza um carro. Aí eu estou empurrando ele, ó. Estou indo para a direita. Ah, de repente apareceu um colega e veio me ajudar. Mais uma pessoa empurrando para a direita. Tá? Então tá aí. O começo, a introdução sobre vetores, tá? Porque agora eu vou apagar a lousa aqui, eu vou ter que explicar para vocês, mostrar para vocês as 4 operações vetoriais que nós temos, ok? Vamos lá então para as operações vetoriais, tá? Operações vetoriais. Primeiro eu estou colocando aqui 2 vetores para vocês. Cada um tem sua intensidade, direção e sentido. Esse de cima, intensidade 6 newtons, direção horizontal, sentido para a direita. O de baixo, intensidade 8 newtons, direção horizontal, sentido para a direita. A primeira operação vetorial é essa aqui. Quando nós temos 2 vetores na mesma direção e mesmo sentido. Sabe o que significa? Lembra que eu falei daquela situação? Acabou a gasolina do meu carro? Eu vou ter que levar meu carro até um posto de gasolina que está longe. Eu vou ter que empurrar até lá. Por sorte, tem um colega meu comigo no carro, então nós 2 vamos empurrar. Eu estou empurrando para lá. Esse meu colega vem aqui, ele está me ajudando ou me atrapalhando? Me ajudando. Então, como que eu vou achar o vetor resultante? Ah, é o meu esforço mais do meu colega, que estamos indo na mesma direção e no mesmo sentido. Eu tenho minha força, ele tem a força dele, mas para achar a força resultante, basta somar as 2 forças. Então, sempre que estiver na mesma direção e mesmo sentido, você vai fazer que operação? Adição. Vamos lá. Então, como que eu vou achar aqui a minha resultante? Vou botar R de resultante, tá? 8 mais 6, que resulta em 14 newtons, tá? Prontinho. Vamos para a segunda operação vetorial. Agora eu vou mudar a brincadeira. As mesmas 2 pessoas. Só que agora elas vão fazer aquela brincadeira chamada cabo de guerra, onde tem uma corda, uma pessoa puxa para um lado, outra pessoa puxa ao contrário para ver quem ganha a disputa, quem é mais forte. Cada uma está puxando para onde? Na mesma direção, mas em sentidos opostos. Nesse caso, uma pessoa está ajudando a outra ou atrapalhando? Atrapalhando, né?
Olha o que vai acontecer. Então agora eu tenho quem? Um vetor para cá, de 8, por exemplo, e o outro para cá, 6 newtons. Olha o que está acontecendo. Primeiro caso, pessoal, os dois para lá. Segundo caso, um para lá e o outro para cá, ó. Eles estão contrários, então, quando você tiver dois vetores na mesma direção, mas com sentidos opostos, é porque um está atrapalhando o outro e você, para achar o resultado disso, vai ter que subtrair o resultado dos esforços. Como que vai ficar? Resultante será 8 menos 6, que dá 2 newtons. Pessoal, coloque sempre o maior na frente, porque não existe vetor negativo. Para forçar isso dá positivo, ok? Tá? Muito bem, já mostrei duas. Mesma direção, mesmo sentido, soma. Mesma direção, sentidos opostos, subtrai. Beleza? Terceira situação. Agora, quando a gente tem vetores formando 90 graus. Ó, 6 puxando para cá e aquele 8, né? Puxando para cá. Eles estão formando 90 graus. Eu vou tentar te mostrar isso com o fio aqui do meu microfone. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que sim. Eu botei assim, né, ó. Mas, dá uma olhadinha. Esse fio e esse. Você tá vendo uma argolinha aqui no meio? Esse fio está formando 90 graus com esse fio. O que eu tenho é isso, ó. Não tá assim, igual a luz. Eu só deitei um pouquinho. Tá vendo aqui? Tá. Ó. Quando essa mão puxar para esse lado e ao mesmo tempo essa mão puxar para esse, para onde esse negocinho que está amarrado, essa cordinha que está aqui amarrada, vai andar? Ó. Pro meio deles, ó, andou pro meio. Caramba, então, quando tiver 90 graus, para onde eles vão? Para onde vai o vetor resultante? Vai aqui pro meio. Então a minha resultante tá aqui. Você nota que se eu pegar esse vetor e trazer para cá, ó, eu posso deslocar ele, né, sem tirar suas características. Ele vale 8, aqui vale 8, ele está para cima, aqui está para cima, vertical, vertical. Você nota que eu tenho aqui quem mesmo? Um triângulo retângulo? E isso, que a minha resultante é a hipotenusa? Como que você resolve isso? Através do teorema de Pitágoras, porque num triângulo retângulo, essa resultante que é a hipotenusa, basta fazer o teorema de Pitágoras. Você achar a tua resultante como, então, aqui? 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Fazendo essas contas, 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64, 64 mais 36 é 100, o quadrado vai para lá em forma de raiz de 100 é 10. Pronto, já fizemos a conta. Deu 10 newtons a minha resultante. E para onde? Para o meio deles. Professor, para onde vai a resultante dessas duas? Ó, vai para a direita com o valor de 14. Cadê a resultante dessas duas? Vale 2. Para onde? Para a direita, porque essa é maior do que essa. Então, o tantinho, o 2, o tantinho de esforço que sobrou, faz parte do maior, que está indo para lá. Tá? Eu vou voltar aqui daqui a pouquinho. Deixa só eu te mostrar a última operação, porque já te mostrei 3 operações. Já te mostrei quando nós temos dois vetores na mesma direção e mesmo sentido, nós temos quantos ângulos, quantos graus nesses dois vetores? 0. Não abriu nada, é 0. Mesma direção, sentido oposto. Que ângulo? 180. 90 graus. Teorema de Pitágoras. Muito bem, a última operação, pessoal, é quando não forma nenhum desses 3 ângulos. Nem 0, nem 180 e nem 90. Por exemplo, desse jeitão aqui, ó.
Esse é o 8, lembra? Esse é o 6. E aqui é um ângulo que eu não sei. Quer dizer, ele vai dar, o exercício vai dar. Mas é um ângulo diferente. Nem é 0, nem é 180 e nem é 90. Então, quando for um ângulo diferente desses três, você, para achar a resultante que vem para cá, ó, para o meio deles de novo, o que você vai ter que fazer? A regra do paralelogramo, ó. Resultante ao quadrado, quem é? Ah, é um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, mais 2 vezes um cateto vezes o outro, vezes o cosseno desse ângulo formado entre os dois vetores. Prontinho. Ok, pessoal? Então aqui você tem as operações vetoriais, tá? Eu vou te mostrar agora, aproveitando a lousa, para onde vão esses vetores? O vetor resultante, para onde vai? Vamos lá, vamos no começo. Para onde vai? Olha só, eu vou pegar esse de 6, isso chama-se método poligonal, que eu vou fazer agora. Mas está claro que se eu tenho 2 vetores para a direita, o resultado final também é para a direita. Tá, mas eu vou resolver tudo isso de novo agora pelo método poligonal. O que é método poligonal? É você colocar os vetores numa sequência lógica, onde termina um, começa o outro, onde termina um, começa o outro. Mas, professor, mas eu começo por qual? Qualquer um. Qualquer um. Quer ver? Vou escolher esse 8. Pronto. Onde termina ele, eu vou pôr o outro. Ó, vou pegar e trazer para cá. O que vale 6. Para achar a resultante, basta você unir início com fim. Ó, deu um grandão amarelo com o valor de 14. Meu vetor resultante. Vamos no próximo. Escolha um para começar. Qualquer um vai dar a mesma coisa, sempre. Vou pegar o 8. Onde termina o 8, vou pegar onde termina, começa o outro. Ó, começa aqui, vem, até aqui. Muito bem. Como que eu acho o vetor resultante? Basta ligar início com o fim. Então eu vou ligar o início com o fim. Tá aqui, ó. Esse é o meu vetor resultante, que mediria 2. Por que eu botei a setinha para lá? É como se eu cortasse caminho, né, gente? Ah, eu andei até lá, esqueci alguma coisa e voltei aqui. Vim para cá. Basta unir início com um fim, tá? Inclusive, né, pessoal, o 8 é o maior. Então, o pouquinho que sobrou tinha que estar no sentido do 8, que era o maior, tá? Método poligonal. Já está aqui na lousa, praticamente. Ó. Vou começar pelo de 6. Onde terminou um, eu ponho o outro. Tá aqui. Pronto. A resultante basta ligar início com fim. Prontinho. Último, método poligonal. Vou começar pelo 8. Onde terminou o de 8, eu vou botar o de 6. E aí, basta ligar início com fim. Olha aqui meu vetor resultante. Bonitinho. Tá? Isso chama-se método poligonal. Ok? Eu vou apagar a luz porque eu quero mostrar outras coisinhas para vocês agora. Só um pequeno complemento, tá? Bom, gente, então vamos fazer um pequeno complemento aqui só para encerrar esse assunto sobre vetores. Olha o que eu coloquei aqui. O que são vetores iguais? São aqueles que têm intensidade, direção e sentido iguais. Se um desses for diferente, os vetores não são iguais. Exemplo. Ó, esse vetor é igual a esse vetor. São vetores iguais. Tem mesma intensidade, mesmo tamanho. Mesma direção horizontal. Mesmo sentido para a direita. Tá? Vetores opostos. São aqueles que têm mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Tá aí.
Vetores opostos. Os dois têm mesma intensidade, mesmo tamanho. Os dois têm mesma direção, horizontal, mas eles têm sentidos opostos. Beleza? Produto de vetor. Produto, o que é produto mesmo? Resultado de uma multiplicação. Então, se eu falo assim para você, ó, eu tenho um vetor aqui que vale 2 quadradinhos da minha lousa. Eu quero que você encontre, eu vou chamar esse vetor de vetor igual a 2. Eu quero que você encontre o vetor 2v, ou seja, o dobro dele. O que eu vou fazer? Quem que é o vetor 2v? É um vetor que tem mesma direção, mesmo sentido, mas a intensidade é o dobro. Então 2v quem seria? 4. Se esse vale 2, eu quero o vetor 2v, é 2 vezes 2 que dá 4. 3v, 3 vezes 2 daria 6, tá? Quando um exercício pede para vocês diferença de vetores, temos um problema aqui. Ó, vetor, vou fazer um exemplo para você. Ó, o vetor A vale 8 newtons. Tenho outro vetor, que eu vou chamar de vetor B, valendo 6 newtons. Eu viro e falo assim para você, ó, determine a diferença entre os vetores A e B. Outra coisa, viu, gente, importante. Sabe essa setinha que eu desenhei em cima da letra? Significa que estamos falando que o A é um vetor, B é um vetor, tá? Então, sempre que tiver uma setinha em cima, significa que aquela letrinha que está abreviando alguém é um vetor, tá? Muito bem, no comecinho da matéria eu falei para vocês que não existe vetor negativo. Então, existe aquela operação que eu mostrei para vocês na lousa anterior, que a gente subtrai. Ok, aquilo é uma operação. Bom, quando ele pedir diferença de vetores, eu estou com um problema aqui. Esse vetor é negativo, eu não posso trabalhar com ele assim. Eu tenho que consertar esse vetor. O que é consertar? Eu vou ter que consertar aquele que é negativo, que é o B. O sinal faz parte do B. O que é consertar ele? Inverter. Quando eu inverto, eu conserto. Vamos inverter. O A está aqui, não mexo com o A. 8. O que é consertar o B? Torná-lo positivo, inverter. Então, o 6 passou para cá. Consertei. Primeira coisa é consertar. Depois, aí eu vou analisar qual operação eu devo fazer para achar a resultante disso. Eu não podia subtrair um do outro, do jeito que estava. Quando apareceu um menos, está errado. Imagina assim que está errado. Você tem que consertar. O que é consertar? Inverter o negativo. Inverti. Consertei. Agora eu parto para a operação. Isso que eu estou te mostrando está na primeira, segunda, terceira ou quarta operação da lousa anterior? Na segunda, porque agora eu tenho dois vetores na mesma direção em sentidos opostos. Agora eu vou fazer o que para achar a resultante? Subtrair. Tá? Vou mudar. Não, ó. Esse vale 6. Tá. Vou mudar, hein? Fica vendo. Só que, ó, ele tá assim. Inicialmente, é isso aqui. Ache a diferença entre os vetores A e B. Caramba, o B é negativo. Eu vou ter que inverter ele. Se ele vinha para cá, ó, vou inverti. Botei ele ao contrário. Depois que eu consertei, aí eu vou analisar. Que operação eu devo fazer agora? Se eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, eu tenho que somar. Prontinho. Tá, gente? Muito bem. Ainda tem uma coisinha que eu preciso mostrar para vocês, chamada decomposição de vetores. Eu vou colocar aqui para vocês rapidinho, ó, para não ter que botar outra lousa, tá, gente? Eu vou colocar aqui a decomposição de vetores para vocês, porque aí a gente não fica
com a matéria toda numa aula, apesar de ter dado bastante tempo, né? Mas, vamos lá. Então aqui eu vou mostrar para você agora para a gente fechar a decomposição de vetores, tá? Decompor vetores. Sempre que você tiver um vetor inclinado, tá aqui, ó, tá? Esse é um vetor inclinado. Eu vou chamar de vetor F. Você notou que eu estava falando com vocês sobre vetores sempre na horizontal e vertical. Imagina isso, horizontal e vertical. Se alguém estiver fora disso, decomponha. O que é decompor, professor? Se eu chutar uma bola de futebol, ela está no chão, eu cobro um tiro de meta. Olha a trajetória dela. Quando ela estiver aqui, ela está indo tangenciando esse pontilhado, né? Sabe o que significa, gente? Que ela está indo ao mesmo tempo para frente e para cima. Então o que é decompor um vetor? É saber quanto desse vetor inclinado vai para cima, vertical, e quanto desse vetor inclinado vai para a direita, horizontal. Isso é decompor. Então, o que eu preciso fazer? Achar quanto dele vem para cá, que eu vou chamar de F, vetor F na direção do eixo X, e quanto vem para cá, que eu vou chamar de vetor F na direção Y. Prontinho. Você nota o que acontece aqui? Olha o que eu tenho aqui, basicamente. É isso que eu tenho. Aqui eu estou com o F, aqui o FY e aqui eu tenho o FX. Provavelmente você vai ter um ângulo aqui, e aí você vai usar a geometria para decompor, tá? Se você tem o valor de dois lados, faz Pitágoras para achar o terceiro. Não, você tem um lado e um ângulo, seno ou cosseno. Por exemplo, se eu quiser achar o FY é um cateto que está oposto ao ângulo ou adjacente? Oposto. Cateto oposto... Eu estou falando de um cateto que está oposto ao ângulo. Que fórmula a gente usa? Seno ou cosseno? Seno. Então, o que eu teria que fazer aqui? Peraí. Seno desse ângulo alfa, quem é? O cateto oposto FY sobre hipotenusa, que é o F. Isolando o FY, porque eu quero achar o FY, esse F vem para cá multiplicando, ó. F vezes quem? Seno do ângulo alfa. Pronto. Isso é decompor. Então quando eu quiser a parcelinha da vertical, é só fazer F vezes seno do ângulo formado? Sim. E se eu quiser essa horizontal? É o cateto adjacente. Cateto adjacente, a fórmula é do cosseno. Então, se eu quisesse achar, vou pôr aqui, ó. Se eu quisesse achar o fx, era só pegar f vezes quem? Cosseno do ângulo formado. Tá? Isso é decompor. Achar o valor desse fx e achar o valor do fy. Sempre que o vetor estiver inclinado, o que é decompor? Achar quanto dele vem para cá e quanto dele vem para cá. Ache suas componentes horizontal e vertical. Tá ok, gente? Para afirmar isso tudo, eu vou resolver alguns exercícios na lousa e vou colocar um link lá nos comentários lá embaixo para quem precisar estudar um pouquinho mais isso, tá bom, gente? Pessoal, é isso aí. Continuem comigo porque tem muito mais aí pela frente, tá bom? Valeu!